Muito bom dia, pessoal. Vamos dar início ao nosso panorama desta terça-feira. Ontem, como comentei com vocês, o trigo aí tinha feito um movimento diferenciado, né? Sozinho aí subindo, enquanto milho, soja caíam, né? E eu tinha avisado vocês sobre aí o porquê que eu acreditava que isso estava acontecendo, né? Então vamos lá, né? Hoje a gente tem um movimento mais alinhado, a gente tem trigo caindo, milho caindo, basicamente todos os commodities aí em queda, tá? O trigo lidera a queda na parte entre trigo e milho, no caso, né? Caindo 1,14%, milho caindo 0,23%. O trigo ontem tinha aquela questão de Ucrânia e Rússia, que a Ucrânia tinha acertado um novo navio, né? Já tinha acertado um dia anterior e ontem, anteontem, na verdade, acabou acertando outro navio, a cabine lá de comando de um navio mais que transportava petróleo, né? Esse navio já tinha um embargo dos Estados Unidos desde 2019, se eu não me engano, e teoricamente ele seria responsável por levar combustíveis aí para as tropas russas que estão basicamente na Ucrânia, ali em linhas de frente, né? Enfim, esse ataque acabou que deu um susto, porque novamente Rússia é responsável por cerca de 22% de todo o trigo negociado no globo, né? Então, novamente, não é tanto sobre a Ucrânia e é mais sobre a Rússia, o volume que sai de lá e quem ela atende, né, que acaba preocupando mais. E também tem essa questão, novamente, que nem eu comentei ontem, não tem ainda desvio de rota, não tem aumento no seguro, mas eu imagino que seja só uma questão de tempo mesmo, que é muito inevitável que as pessoas passem a desviar a rota ou aumentar aí os seguros, né, o custo dos seguros, porque querendo ou não, são muitas vidas que trabalham em um navio e também é um investimento bem caro, né, o navio não é um negócio trivial, é um investimento realmente caro, então às vezes as pessoas vão provavelmente desviar essa rota aí, pelo menos, tá, do que só aumentar o seguro, né, ou esses ataques aí da Ucrânia acabam forçando a Rússia a fazer um novo acordo para o Mar Negro, que para ela também acaba sendo interessante aí para o escoamento dos seus grãos, né? Se tiver uma trégua ali, acaba sendo bom para os dois. Não só para eles, também para quem compra deles, né? Então, países da África aí que dispõem de menos recursos para a compra de seus produtos acabam tendo um impacto maior quando esses players ficam fora, porque de lá uma que está muito mais barato do que o resto do mundo e outra que é muito mais próximo, então o frete acaba ficando muito mais barato e na ponta final também fica mais barato. Enfim. Continuando, a gente vê a soja caindo também 1,13% no momento, farelo 0,72%, temos o óleo de soja caindo praticamente 2%, e a gente vê aí basicamente um reflexo também dos dados da China que vieram piores. Então, China está importando menos e está exportando menos também. E não temos nenhuma notícia aí dos estímulos que são tão esperados lá para uma retomada da economia chinesa. Ou seja, o mundo realmente está preocupado, mas o mundo também está desacelerando. Então, a gente está comprando num total, né? A Europa também está comprando menos da China e isso acaba virando uma bola de neve, né? As economias elas vão dando uma segurada, dando uma travada. De qualquer forma, commodities toda em baixa hoje, com esses dados ruins da China que vieram ontem também, isso ajudou a dar uma pegada. Na parte de bolsas, a gente tem Europa... desculpa falar do clima antes. Então, o clima, a gente tem o clima atualizado do dia 31 de julho até o dia 6 de agosto. Basicamente, aqui é a precipitação, né? Eu comentei ontem que a gente tinha um volume de chuva bem grande lá para Missouri. Chega aí nos níveis de 135 milímetros. E a gente teve boas chuvas também para outras regiões, né? A gente tem boas chuvas para Dakota do Sul, Dakota do Norte, Nebraska. A gente tem chuva também para Illinois, a gente tem chuva para Iowa, bons volumes, né? A Iowa pegando cerca de 85, 95 milímetros. A gente tem parte de Indiana também pegando esses mesmos volumes de chuva. Só falta um pouco aqui para Ohio, né? Ohio que ficou um pouco sem chuva aqui. Mas, num geral, assim, bons volumes de chuva e, como eu comentei com vocês, deveria melhorar as condições das lavouras de milho e de soja. Ontem a gente teve a confirmação disso, veio uma melhora em 2 pontos positivos para a soja e para o milho. Então, bons e excelentes, 2% a mais com relação à semana anterior. Lembrando que na semana anterior veio uma queda de 2%, né? E eu comentei com vocês que o mercado
tendia a não dar bola para esse número, porque na próxima semana devia vir essa melhora de 2%, né? E dito feito, foi o que aconteceu aí. Então o mercado também não deu muita bola para essa melhora, porque basicamente já estava no preço. Para os próximos 5 dias, o que a gente pode esperar lá para o clima dos Estados Unidos? Um clima mais tranquilo, menos frio, menos quente, mais ameno lá o clima, né? E também mais chuvas e boas chuvas aí, principalmente para Illinois, Indiana e Ohio também entra no mapa aí das chuvas agora para os próximos 5 dias. Lembrando que o modelo tanto americano quanto o modelo europeu convergem para uma mesma perspectiva de um agosto aí, pelo menos no começo, mais chuvoso, né? E isso contribui muito para a soja, que também é um outro fator que pode estar derrubando o preço dela hoje, que é a questão de que soja sofreu no começo e agora está recebendo boas chuvas na sua fase reprodutiva. Isso é excelente para a soja. Ela acaba pesando mais o grão, enchendo, é uma maravilha, acaba produzindo mais. E isso é uma especulação que estão fazendo. Pode ser que o USDA revise os números da soja de produtividade para cima. Então isso aí pode acabar mexendo com os mercados. É interessante a gente acompanhar. A gente tem aí um relatório do USDA que talvez já mexa nessa questão de produtividade, hein? O relatório de agosto é o relatório que eles geralmente mexem em alguma coisa, né? Então essa semana ainda teremos esse relatório e vamos ficar atentos. Para a parte de bolsas, a gente vê a Europa caindo hoje, continua, né, no seu movimento de queda. Europa, Eurostoxx caindo 1,34% no momento, e quem lidera as quedas de Europa hoje é a Itália. Itália, que o governo italiano aí decidiu taxar um pouquinho mais os bancos. Escola Lula aí no mundo, né? Enfim, taxando todo mundo e taxando tudo. E isso acabou sendo ruim, pesando aí nas bolsas, né? Tá caindo 2,31%. Dizem eles que essa taxação aí só vai durar 1 ano. Mas a gente sabe, né? Entrou o ombrinho, vai embora. Parte de Ásia e Pacífico, apesar dos dados ruins publicados pela China, a gente teve, de importação e exportação, a gente teve um Xangai aí até que caindo pouco, 0,25%. Já Hang Seng caiu 1,78%. Também pode ser um reflexo aí dos dados de Apple, que foram ruins, e a gente teve também de Tesla, que também deixou a desejar, né? Mas a Apple aí, que era uma empresa de 3 trilhões, caiu dessa posição, a única, né, de 3 trilhões, acabou caindo para baixo aí. Ainda vale trilhões, né, 2,8 se eu não me engano, mas caiu da marca expressiva dos 3 milhões. Acabou aí puxando as partes de tecnologia também ao redor do mundo. A gente vê Japão subindo 0,27%, a Coreia do Sul caindo 0,26%, a Austrália praticamente no 0 a 0 com 0,03%, e Taiwan subindo 0,9%. Para a parte de futuros, a gente tem S&P e Nasdaq em queda de 0,7% no momento, e a nossa bolsa aqui abriu sentindo também. Lembram-se que eu falei que poderia ter um movimento corretivo maior, né? Na sexta-feira a gente teve uma barra de ignição, por assim dizer, e hoje a gente vê uma queda mais expressiva de 1,26%. Por quê? O Brasil também depende bastante da China, esse que é o ponto, né? A gente é o nosso maior parceiro de negociação aí no mundo, então acaba que se lá não tá bem, aqui acaba sendo ruim, né? Porque a gente vende muito para lá. Enfim, para a parte de dólar, a gente tem um dólar mais forte contra as principais moedas do mundo no dia de hoje, e temos um dólar também mais forte contra países emergentes. O dólar DXY sobe no dia de hoje 0,6%, que é uma marca bem expressiva aí para a maior cesta de moedas, né? A gente tem hoje um petróleo caindo também devido à China, é uma possível desaceleração do mundo inteiro, né? Então isso acaba impactando diretamente no petróleo, que ontem negociava ali $82, hoje já está a $80,5 o barril, com uma queda de 1,83. Também temos o minério de ferro, que caiu abaixo aí dos $100, também era um marco aí pro minério de ferro, e hoje está caindo a 0,28% a 716 yuans por tonelada. Para a parte de agenda de hoje, a gente teve na parte da manhã a ata do Copom aqui no Brasil, saiu às 8 horas da manhã, e ela não trouxe nada de novo, nada que não tenha sido dito no comunicado. Então, caiu 0,5% a nossa taxa de juros,
tivemos membros aí da parte mais administrativa votando por uma queda mais expressiva, e lembrando que a área técnica, que foram 4 votos para um corte de 0,25, em dezembro saem 2, e entram novos 2 do governo. E, de qualquer forma, o que foi contratado aí pelo Banco Central é que na próxima reunião a gente veja mais um corte de 0,5%, nem mais, nem menos. Ou seja, numa primeira reunião de corte, o mercado aí esperava um corte de 0,25 para ir testando a febre, eu concordo também com essa visão, e no final das contas houve um corte, se for bem visto assim, um corte de 1%, né? Então a gente teve um corte efetivo de 0,5%, mas uma contratação futura de mais 0,5%, ou seja, 1% aí é um corte bem expressivo para a nossa taxa. Não sei se a inflação está tão bem assim, para já haver um movimento dessa magnitude, né? Enfim, fora isso, não teve nenhuma surpresa, a ata do Copom veio bem em linha aí com o comunicado, acabou que não mexeu nada no mercado. Para o dia de hoje a gente não tem nada mais interessante na agenda, enquanto o pregão estiver aberto, né, a gente só vai ter lá na parte da noite, às 10h30 da noite, dados de inflação ao consumidor e também do produtor lá na China. Isso aqui são dados bem relevantes que devem fazer algum preço no mercado no dia de amanhã. Vamos ficar atentos. A todos, um ótimo dia.